Olá, estudante! Estamos aqui para mais uma aula de bioética, a terceira dessa sequência. Então, nós vamos verificar hoje algumas questões que farão a gente refletir sobre a vida humana de uma forma mais profunda ainda do que a gente viu até agora. Não só pelos temas em si, mas justamente para que nós tenhamos um novo ponto de vista e pensemos também sobre aquilo que temos e aquilo que podemos ter. Nenhuma reflexão, ela se fecha em si mesmo. Então, desde já, pare aí um pouquinho, pegue seu caderno, pegue sua caneta, seu lápis, anote, faça suas questões, faça seus questionamentos e, principalmente, reflita sobre essas questões. A principal questão aqui para nós hoje é refletir sobre a vida humana e sobre as consequências da própria vida humana entre nós mesmos, seres humanos, também avançando sobre as outras vidas que existem, no mundo inteiro. E hoje nós temos essa possibilidade. Então para um pouquinho aí, preste atenção nessa aula, com certeza você vai tirar muita coisa boa daqui. Os objetivos então estão aqui, demonstrar aspectos da reflexão de Peter Singer, evidenciar os princípios éticos tradicionais contrapostos por Peter Singer. Então será uma aula voltada para pensar, junto com esse filósofo, questões referentes à vida humana e principalmente como a gente pode começar, terminar a vida ou se podemos ou não podemos fazê-lo. E obviamente cada um de vocês pensando a partir do seu pressuposto, a partir da sua realidade, pode e deve refletir sobre as questões que impactam, no final das contas, a sua própria vida, a vida das pessoas que estão à sua volta e a vida de toda a humanidade. Na última aula, então, nós vimos questões da bioética, de um modo geral, também vimos a reflexão de Han Jonas e de Álvaro Valls. Estudante, pare para pensar um pouquinho. A sua vida hoje, como ela está? Não só a sua vida física, a sua saúde mental, as suas emoções, mas como você se encontra nesse mundo, Quais são as suas características? Qual é a característica da sua comunidade? Em que mundo você vive? Talvez se você vivesse nessas mesmas condições, ou pelo menos no mesmo local que você está hoje, há 2 séculos atrás, no século XIX, como seria a sua vida? Lá no início do século XIX. Será que seria do mesmo jeito? Como seria? Mas uma coisa eu tenho certeza. Hoje nós temos uma possibilidade de pensar daqui para frente. Então, como será a nossa vida daqui para frente? E justamente a bioética nos ajuda a refletir sobre a melhor forma de viver nesse sentido, respeitando a vida humana, respeitando os valores, mas principalmente abrindo a mente para pensar novas questões. Então, é esse o convite que eu faço a cada um de vocês para pensar e refletir sobre essas questões. Lembrando que a sua presença é garantida no momento em que você realiza os exercícios que estão no Classroom. Então, para um minutinho depois que terminar aqui essa aula, vai lá no Classroom e faça esses exercícios e, com certeza, a sua presença vai estar garantida aí nessa aula de hoje. Então, vamos lá. Terceira aula de bioética. Prometo que é a última, tá? Não sei se é a última, mas nesse momento é, tá bom? Então, para a gente aproveitar da melhor forma possível e pensar sobre as questões que envolvem a sua vida, a minha vida, a gente precisa parar um pouquinho e refletir. Então hoje, se a gente para e pensa o seguinte, como que a vida do ser humano é? A gente tem problemas concretos a serem resolvidos. Então nós temos, por exemplo, uma questão bem concreta no seu dia a dia aí. Como você faria se hoje você tivesse uma doença terminal? Ai, professor, mas que isso? Você está me derrubando uma praga? Não, de jeito nenhum. Mas não é porque a gente não tem que pensar sobre isso. Existem pessoas sofrendo com isso. E como a gente pensar, sendo que talvez na minha família não tenha nada disso, ninguém perto de mim sofra algo assim. E talvez nem venha a sofrer. Mas a grande questão é, algum ser humano no planeta Terra passa por essa situação. Então, toda a vida humana está sujeita a isso, Com essa pandemia do coronavírus, nós vimos que uma pequena doença microscópica que surge numa parte do globo pode se alastrar para o mundo inteiro. E como ficam as vidas humanas a partir disso? Então, a nossa vida não pode ser pensada a partir dessa reflexão ética, bioética, só sobre o meu ponto de vista.
Precisamos pensar de um modo global. Por isso, na fundamentação de hoje sobre bioética, eu trago a vocês essa consciência de que nós temos problemas concretos e que isso nos ajuda a pensar e definir os nossos valores e principalmente pensar valores referentes à vida humana. Então, valores à vida humana não é só a sua vida humana, não é só a minha vida humana, é a vida humana de um modo geral, qualquer ser humano. Então, uma pergunta bem breve, para que a gente comece muito bem a reflexão da aula de hoje. Descreva um desafio que, nos dias atuais, é um tema pertinente da bioética. Ou seja, pensa aí, um problema da bioética nos dias atuais que daqui a pouquinho a gente volta. Então pegue seu caderno, seu lápis, sua caneta e responda essa pergunta que daqui a pouco eu mostro para vocês uma forma de responder essa questão.
Voltando aqui, querido estudante, vamos então a uma possibilidade de resposta, ou seja, um norteador, uma forma de responder essa questão que tem várias respostas possíveis, ok? A eutanásia, por exemplo, é um dos grandes problemas a serem resolvidos nos tempos atuais. É um grande desafio da bioética, pois é considerada por muitas pessoas como um crime, um pecado. Ou seja, a eutanásia, dentro de algumas tradições, culturas, pensamentos, reflexões, é um crime ou até mesmo um pecado sob o ponto de vista religioso. É um problema, porque exige resolução, exige pensamento, né? Como pensar a extinção da vida, né? A eutanásia, para aqueles que não sabem, é o findar da vida, é acabar, interromper a vida de um modo ativo, não somente permitindo que doenças, né, ou acidentes ou coisas do gênero exterminem a vida ou encerrem a vida, mas uma ação de algum ser humano, em função de si mesmo ou de outro ser humano, extingue essa vida de um modo legal, de um modo permitido pela lei, por exemplo. Então esse é um desafio a ser pensado. Tem pessoas que acreditam que sim, tem pessoas que acreditam que não. Você, o que você acredita, né? Então para pensar um pouquinho aí se isso não é um desafio a ser respondido, né? Não precisa encerrar a resposta, dizer que sim ou que não agora, mas para e pensa nessa questão. Peter Singer é um dos caras que vai ajudar a gente a responder essa questão. Esse filósofo pensa a respeito dessas questões, vai pensar a vida dos animais, vai pensar a vida humana em vários pontos de vista e, principalmente, vai estabelecer uma crítica sobre a forma de que nós conduzimos a ética até os dias atuais. Ao ver dele, nós precisamos de uma nova ética, precisamos deixar a ética velha de lado e partir para uma nova ética. O que significaria isso? Significa dizer que ele nos propõe uma reflexão e que nós possamos avançar em um novo diálogo ético para as questões que surgiram a partir das mudanças do século XX. Lembram que eu falei nas últimas aulas sobre a ética aplicada? Que ela estava localizada no século XX e que os grandes acontecimentos do século XX influenciaram diretamente a criação de novos conceitos? Então, esse filósofo vai justamente refletir a partir disso e vai nos colocar questões importantíssimas de reflexão. Então, é isso que eu convido vocês a fazerem agora a partir do Peter Singer. Não precisa encerrar a discussão aqui, e nem é isso que nós queremos. Nós queremos que a discussão avance, que nós possamos refletir, mas vamos tentar compreender um pouquinho do que esse filósofo pensa. Aqui estão algumas obras importantes desse autor: Repensar a Vida e a Morte e Libertação Animal. Então, já temos aqui um pouquinho da reflexão só pelo nome dessas obras. Então, vamos parar para pensar. Como é a vida humana? Ela se relaciona com outros tipos de vida no mundo? Sim, né? Se você hoje está aí fazendo um lanchinho que tem uma fruta, por exemplo, ela veio de uma árvore que tem vida. Então, a vida humana, ela é superior ou não a essa vida? Importante. E dos animais? E a própria vida humana? Será que existe diferença de uma vida humana para outra? O Peter Singer vai trazer à tona algumas questões para refletirmos. Talvez você não concorde com ele, mas tenta entender primeiro o que ele pensa. E aí depois a gente decide se a gente concorda com ele ou não, ok? Então, aqui está algumas questões. Ele propõe a saída da ética religiosa, ou seja, ele acredita que a ética que nós temos até o momento é uma ética extremamente influenciada pela religiosidade, né? Então, como fazer uma ética que seja mais racional, uma ética que seja mais laica, é um dos temas que está aqui envolvido. Outra coisa, nós precisamos repensar esses valores a partir dos dilemas que nós vivemos no mundo atual. Nós precisamos, então, construir uma nova ética, né? Até porque novos problemas da prática, da vida humana, do cotidiano surgiram. Então, essa forma de pensar a vida já não tem mais a mesma possibilidade de corresponder àquilo que vivemos de fato hoje. Ou seja, aquele modelo de vida que a gente tinha antes do século XX, antes do século XXI, já não tem respostas suficientes para as questões que surgiram. Ou seja, ao ver desse filósofo, nós precisamos avançar num novo diálogo ético e construir novos valores a partir dessa reflexão. Por isso, nós precisamos abordar a
complexidade da vida atual. Ela já não é mais da mesma forma. A vida atual, ela não tem mais o mesmo nível de resolução que talvez foram vividas na Idade Média, que durante muito tempo talvez a vida foi muito parecida. No último século, né, no século passado, século XX, e nesse século, no século XXI, houveram transformações gigantescas. Ou seja, não só no jeito que a gente vive, mas como a gente pensa, porque uma coisa impacta diretamente a outra. Então, antes de avançarmos para aqueles 5 temas que ele vai refletir, nós vamos parar e pensar uma questão. Quais são os desafios constatados por Peter Singer em sua reflexão bioética? Então, para aí um pouquinho, reflita sobre o que Peter Singer já apresentou até aqui para nós nessa aula, tá bom? Daqui a pouco a gente volta e eu vou dar uma possível resposta aí para que você compare com aquela que está no seu caderno.
Olá, estudante, voltamos aqui então para verificar a resposta. Óbvio, eu não vou conseguir ver o que você escreveu aí, mas eu tenho certeza que você, com o seu poder de reflexão, conseguiu escrever algo bem interessante. Quais são os desafios constatados por Peter Singer em sua reflexão bioética? Então vamos ver uma possível resposta. Para Peter Singer, novos problemas práticos surgiram no século XX, e com isso a necessidade de sair da ética tradicional, que está diretamente vinculada à moral religiosa. Então, aqui está o esboço de como se inicia essa reflexão ética, de como essa ética se volta para questões novas, para questões que apareceram nos tempos atuais. Então, necessariamente, a partir dessa reflexão, nós temos agora todo o início de como essas questões podem ser pensadas. E agora nós vamos avançar para as questões mais práticas dessa reflexão. Então, estudante, agora vem aí cinco possibilidades de valores que o Peter Singer vai analisar o que vinha antes e o que ele propõe. Tínhamos ali 5 propostas éticas e agora ele propõe 5 novos valores que seriam contrapostos a esses, seriam substituições ou até mesmo evoluções daquilo, para que essas respostas novas solucionem as nossas questões de valores, de ação, da nossa ética atual. Então, por isso ele chama esses valores antigos de ética velha. Então ele vai contrapor a ética velha e justamente por conta desses desafios que surgiram. Então nós precisaríamos, segundo esse autor, reescrever essas máximas, ou seja, não é simplesmente jogar por terra, mas nós precisamos de uma nova forma delas. Então ele vai propor algumas questões. Então eu pergunto para você, você já reescreveu um texto que você escreveu? Por exemplo, você deu uma resposta ali, será que você já apagou e escreveu de novo? Acho que nesses anos todos de estudo, acho que você já fez isso, né? Se já fez, é isso que ele está propondo. Em linhas gerais, obviamente, estou simplificando aqui, mas ele, em linhas gerais, quer isso, que a gente reescreva a ética, que a gente escreva novas propostas, ou seja, que a gente passe a novas reflexões. Vamos ver aqui, então, algumas dessas formas. O primeiro tratado, ou o primeiro valor muito bem consolidado na nossa ética anterior, ou ética velha, que assim ele chama, é esse: trate as vidas humanas como se tivessem valor igual. Ele aponta uma certa hipocrisia, um certo descompasso aqui, um certo tropeço, assim como eu fiz agora na minha fala. Ou seja, uma hipocrisia é aquilo que a gente pensa que é de um jeito, mas no fundo é de outro jeito, né? O certo seria eu ter falado do jeito correto, igual eu estou falando agora, mas eu não dei uma tropeçadinha, minha voz não engasgou um pouquinho? Então, isso seria, em linhas gerais, uma forma de hipocrisia se eu não tivesse reconhecido isso. Então, a grande questão é que existe uma hipocrisia nessa sentença. Nem todas as vidas são tratadas de modo igual. Isso é apontado, por exemplo, na grande desigualdade social que existe no mundo inteiro. E aqui no nosso país ainda mais profundamente, né? Onde muitos têm poucos recursos financeiros, estruturais, e alguns poucos têm bastante contingente de recursos, né, nessa mesma ordem. E isso já descreveria um descompasso dessa sentença, nas quais as vidas humanas teriam um valor diferente. Isso se explica, por exemplo, quando alguém tem muito recurso para cuidar da própria vida, num hospital com última tecnologia, e uma outra vida que talvez nem tenha acesso a um hospital minimamente adequado às suas necessidades. Então, pare para pensar um pouquinho. Será que isso é realmente respeitar a vida humana de modo que todos sejam iguais? Ao ver do Peter Singer, tem um equívoco aqui. Então, o que ele nos convida é reescrever da seguinte forma: reconheça que o valor da vida é variável. E não só naquela questão, mas pare e pensa naquilo que eu coloquei numa resposta anterior. A eutanásia, que é extinguir a própria vida. Ele nos coloca, por exemplo, que o paciente pode chegar a essa decisão. E pode ser permitido a ele tomar essa decisão de extinguir a sua vida, sabendo que ele, por exemplo, pode doar os seus órgãos, que ele pode ter uma nova forma de entender que a vida dele vai ter um fim breve e que ele poderia antecipar. É uma das propostas do Peter Singer. A decisão, então, seria autônoma sobre a vida. Então, obviamente, aqui, o que fica claro para a gente, ou pelo menos para mim, que talvez fique para você,
é que o Peter Singer está propondo aqui uma nova forma de pensar o valor da vida humana, né? Não só como um valor absoluto em todas as circunstâncias, mas é pensar cada uma de um jeito específico, pensar qual é a necessidade e principalmente respeitar a autonomia das pessoas. A segunda máxima que nós temos aí no cotidiano, nos valores que ele constata, é justamente essa. Jamais tire a vida intencionalmente de um ser humano inocente. Esse é um valor muito claro para a nossa sociedade. Uma vida inocente não pode ser extinta por obra humana, por exemplo. Isso evitou mortes, assassinatos, guerras? Não. E, obviamente, isso limitou a ação de alguns médicos. Nossa, professor, mas que pesado isso. Será que ele está falando que os médicos têm que tirar a vida das pessoas? Não é isso. A grande questão é o seguinte: nós precisamos ter o devido cuidado para que nós pensemos como essa vida humana está sendo tratada. Por isso, ele pede que nós reescrevamos da seguinte forma: assuma a responsabilidade pelas consequências das decisões. Ou seja, se o médico toma uma decisão, se a família toma uma decisão, se o próprio paciente toma uma decisão, essas pessoas ou essa pessoa é diretamente responsável pela decisão que ela tomou. E ninguém deveria ser impedido de ter autonomia sobre isso, sendo que tem preparo para isso ou é a própria vida que está em jogo. Por isso, aceitar a vontade do paciente é uma das questões que estão envolvidas nessa máxima. Então, deveríamos aceitar, nessa reescrita, que o paciente tem sim o poder de decisão, por exemplo, de não se submeter a um tratamento extremamente doloroso uma outra vez, depois de ter feito, por exemplo, vários procedimentos. E aí, discutir isso com a família ou com os médicos e entender qual é a melhor forma. Os médicos vão lutar sempre pela vida, e isso é inegável. Mas a grande questão é a seguinte: vamos pensar então como otimizar isso. E é essa máxima que o Peter Singer acredita que vai ajudar os médicos, o paciente, a alcançarem uma melhor resposta. A terceira máxima é: jamais tire sua própria vida e sempre tente impedir outros de tirar suas vidas. Isso vem muito da tradição religiosa, que diz que o suicídio ele é um pecado. O Peter Singer para pensar o seguinte: é uma máxima religiosa, né? E, de certa forma, nem todos participam da mesma religiosidade. Por exemplo, aqui no Brasil nós temos uma maioria, uma massa cristã, mas nem todo mundo é cristão. E aí, será que devemos seguir o valor somente de uma religiosidade? Ao ver do Peter Singer, não. Nós precisamos refletir para além disso. Nós precisamos avançar e, por isso, pensar de um modo global que envolva todos os tipos de pensamento. Então, por isso, o suicídio, aqui, de certa forma, deveria ser tratado de forma diferente. Por isso, nós precisamos sair da ética velha, né, que nos diz isso diretamente, e construir um novo valor nesse lugar, que é justamente esse: respeito o desejo do outro de viver ou morrer. Por isso que um paciente terminal deveria ter a autonomia por decidir em desligar os aparelhos ou não. Ou seja, a decisão de manter ou extinguir a própria vida, né, nesses casos em específicos, deveria ser atribuída ao paciente. Lembrando, é uma reflexão, é um pensamento, é uma forma de entender a bioética no contexto atual. Né? Então, para pensar. Eu sei que talvez você está meio incomodado aí, mas vamos pensar mais as outras máximas e depois a gente vai parar para refletir. A quarta: sede frutíferos e multiplicai-vos. Olha só que legal. Contexto: mundo pouco povoado. Né? Se a gente parar para pensar aqui, isso aí vem de muito tempo, né? Crescei-vos e multiplicai-vos. Existia abundância de recursos e hoje já não temos esses recursos todos à disposição. Por isso, abandono, miséria e fome. Então, Peter Singer nos convoca a escrever da seguinte forma: só traga ao mundo filhos desejados. Ou seja, tenha controle daquilo que está fazendo. Né? O controle da natalidade está descrito bem aqui. Ou seja, pensar muito bem quantos filhos você vai ter, se tem condições financeiras e recursos suficientes para manter essa criança. Isso é muito importante para nós pensarmos como a vida vai ser encaminhada depois, né? Então, obviamente, para algumas pessoas, né, todo esse valor do crescei-vos e multiplicai-vos vai ser aplicado. Mas vamos parar para pensar um pouquinho. Será que o nosso mundo comporta todas as pessoas? Será que tem recurso suficiente para todo mundo? E mais específico, você aí, na sua realidade, perceba, será que não vai faltar recurso para sustentar, né, tantas pessoas assim daqui a um tempo? Por isso, reescrever dessa forma.
E isso, ao ver dele, é enfrentar essa questão de forma racional, uma solução atualizada, dado a escassez de recursos que nós temos. O último que nós vamos ver aqui é esse. Trate toda a vida humana como se fosse mais valiosa que qualquer vida não humana. Isso caracteriza o antropocentrismo religioso, principalmente advindo, dos séculos XIX, XVIII, XVII, ou seja, daqueles séculos anteriores. Ou seja, que colocava o ser humano como central do universo. E, óbvio, hoje nós sabemos que o ser humano não é mais o centro do universo, muito menos a Terra. Então, o que nós pensamos a partir de Peter Singer? Não discrimine com base na espécie. Ou seja, o ser humano não é mais o centro do universo. Animais são usados em testes dolorosos, justamente por entender que a vida humana é mais importante que a deles, quando não existiria essa necessidade. E cuidar da vida humana sem discriminar as demais vidas. Ou seja, nós também devemos cuidar dos animais para, por exemplo, fazer com que esses animais, por exemplo, quando vão ser abatidos, que eles sejam respeitados até o seu último segundo de vida. Então aqui, vamos agora parar e pensar essa questão. Explique a proposta ética de Peter Singer no que diz respeito à formulação de novos valores. Então, de modo geral, o que o Peter Singer quis dizer? Então você tem aí alguns minutos para pensar sobre essa questão.
Olá, estudante! Vamos aqui para uma possível resposta a essa questão. Peter Singer evidencia que os tempos atuais exigem repensar a ética velha e propõe repensar tais valores a partir dos problemas atuais. Por isso que essa proposta é tida como polêmica, né? E polêmica, na verdade, existe para que a gente pense novas soluções, né? E a reflexão não se encerra aqui. Lembrando, você pode pensar a partir do Peter Singer ou não. É uma decisão sua, é uma decisão da sociedade como um todo, e essas reflexões nos informam como é possível pensar novas respostas para as questões que surgiram nos tempos atuais. Por isso, para ele, não é possível usar os mesmos valores da ética velha para responder as questões que surgiram agora. Elas não respondem mais, por isso, rediscutir os valores universais. Então, na aula de hoje, nós vimos um pouco da fundamentação da bioética, reflexões de Peter Singer e a sua contraposição aos valores tradicionais. Eu encerro essa aula de hoje agradecendo muito a atenção de cada um de vocês aí. Lembro que vocês devem agora entrar no Classroom, responder as questões. Qualquer dúvida que você tiver, mande um e-mail para o seu professor, mande uma mensaginha para ele que ele com certeza vai sanar suas dúvidas. Algumas referências aqui que me ajudaram a preparar essa aula e vão te ajudar também a responder as possíveis questões que surjam. Muito obrigado pela atenção de cada um de vocês e até a próxima aula.